A paz do Senhor, né? Glória a Deus. Eu tentei, irmãos, fazer essa live 4 vezes. O inimigo é sujo. Está repreendido toda a fúria no nome de Jesus. Nessa tarde que Deus vai repreender toda a treva, todo o espírito maligno, né? Que esteja atrapalhando essa live, né? Em nome de Jesus, que é a palavra de Deus, né? Nessa tarde eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, que dizia: havia um homem na terra de Num, cujo nome era Jó. Esse homem, sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhes os filhos, filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos, 500 juntas de boi e jumentos, seus servos, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E os seus filhos, as suas filhas, faziam banquete na casa de cada um dos seus, cada um dia enviava-se, convidava, e as suas 3 irmãs comeram, beberam com ele. E sucedeu que, porque tendo descorrido um outro dia de seus banquetes, houve um ocorrido dos seus banquetes, Jó se os sacrificava, se levantava-se de madrugada e oferecia holocausto ao segundo os números de todos eles, porque dizia: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus. Veja só. E no versículo 6 disse: vindo um dia que os filhos de Deus vieram, apresentaram-se perante o Senhor, e veio também Satanás. E no versículo 7 diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde viesse? E Satanás disse: de rodear a terra, rodear a terra e passear por ela. E no versículo 8 diz assim: e disse o Senhor: Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse-lhe: porventura teme Jó a Deus? Debalde, porventura não cercaste de bens? Olha o que o diabo disse: não cercaste de bem. Nós vimos aqui, irmão, uma coisa muito séria. Jó era um homem sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, e era um homem reto, era um homem íntegro, quer dizer, era um homem que tinha aquela intimidade com Deus, sinceridade com Deus. E Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas mulheres, né? Cada dia um fazia banquete na casa de um outro filho. E aí o que acontece, irmãos? Um certo dia, Jó, ele levantou de madrugada e começava a fazer sacrifício a Deus pelos filhos dele. Jó, ele sacrificava a Deus e perguntava a Deus assim: Senhor, será que os meus filhos pecaram ou blasfemaram na tua face? E eu quero te dizer que ele sacrificava. E um certo dia também, olha quem veio diante de Jó. Veio Satanás e apresentou-se diante de Deus. E aí o Senhor perguntou para ele: de onde viesse? Ele disse: de arrodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor pegou e perguntou para ele:
tu observaste o meu servo Jó? Ele disse, sim. Ele disse, aí o Senhor disse, não há homem como Jó, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o bicho, né? Ele falou assim, o diabo para Deus, também cercasse eles de bem. Como ele não poderia ser reto? Como ele não poderia ser sincero, né? O homem está cheio de bens. O homem tem seus filhos, todos bonitos, perfeitos, né? Como já ia blasfemar se tinha tudo? E aí olha o que acontece, né? E o próprio inimigo, né? Falando, né? Porventura, Jó, Deus debalde, e porventura não cercaste ele de bens, ó, depois dos reis, né? E ele e a sua casa e todos quanto em obra ali estava, né? Ele observando os filhos de Jó. Eu quero te dizer nessa tarde, que nessa tarde, irmão, tem alguém nos observando, e é alguém terrível que quer nos destruir. O inimigo, ele está nos observando. Se você pensa que Deus olha para a gente, o inimigo também olha para nós e fica observando. E olha o que acontece. Ele estava observando a vida de Jó. E os seus gado era de quê? De 500 juntas de boi, 500 juntas, né, de jumento, tinha 1000 camelos. Jó não lhe faltava nada, era homem que era prosperado por Deus. Era homem que tinha tudo de Deus, né? Veja só, irmão, no versículo 11 ele disse, mas estende as tuas mãos e toca ali em tudo quanto ele tiver. Olha o que o bicho é astuto. Ele disse, Senhor, estenda as tuas mãos, toca em todos os bens de Jó, para ver se ele não vai blasfemar de ti e não vai blasfemar na tua cara. E olha o que acontece. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente conta, né? E ele não estenderá as tuas mãos, né, sobre a vida de Jó. Veja só. E um certo dia nós sabemos que a vida de Jó deu um viravolta muito grande. Houve uma repercussão, um viravolta na vida de Jó. E o que acontece? O Jó, ele estava ali e veio os viravolta. O inimigo tocou nos bens de Jó, tocou em tudo que Jó tinha. E ele disse assim, olha, irmão, olha o que o inimigo é sujo. No versículo 12 ele diz, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, toca nele aí. Porque Jó conhecia a sinceridade e conhecia o coração de Jó. Deus conhece o teu coração. Ele sabe aonde é que você está apegado às coisas materiais. Ele sabe onde é que você está apegado às coisas. E ele sabe quem você é. E ele sabe tudo de você. Veja só o que acontece. Versículo 13 diz assim, sucedeu que um dia, porque os filhos de um comia, bebia, vinham na casa de seu irmão primogênito, né? Que veio um mensageiro de Jó e lhe disse, o boi levaram-se aos jumentos, pacificamente ele ficou. Veja só, irmãos, ele estava ali, né? O Jó era o homem mais respeitado da face da terra, o homem mais sucedido de todo o Oriente Médio, né? E agora chega o inimigo e pede para se andar com os bens de Jó. Como era que você ia ficar se você tivesse tudo na vida e de repente você receber, né? O inimigo dizer assim, eu vou tocar
e tudo que ela tem, e tudo que ele tem, para ver se ele não vai murmurar, blasfemar de ti. E um certo dia, estava agora os filhos de Jó fazendo um banquete, e veio o inimigo, destruiu as jumentas de Jó. E aí olha o que ele disse, o inimigo é sujo. Deus me deu, e ele mesmo tirou. E tá outro dia os filhos de Jó banqueteando, né? Estava fazendo outro banquete, e veio o inimigo e tocou nos camelos de Jó. E o próprio diabo matou, e ele mesmo foi dar notícia, né? Tem muita gente assim, te matando espiritualmente, fisicamente e mandando dar notícia. Eles mesmos vão lá dar notícia. Olha, sabe quem morreu? Fulano. Olha, você sabe quem morreu? Fulana. É assim que eles fazem, os mensageiros do inimigo, do adversário, né? E olha só, aí Deus disse, ele me deu e ele mesmo levou, ele mesmo tomou. No versículo 17 diz assim, então, ainda este falando, veio outro mensageiro, né? E disse, matou, né? Tudo que já tinha, jumento, camelo, boi, ele tinha, né? Matou tudo, destruiu tudo. E aí ele mesmo foi lá avisar. Olha, Jó, veio o vento e destruiu tudo as coisas tuas. Matou ovelha, matou cabrito, matou jumento, matou tudo. E sabe que Jó falou? Ele mesmo me deu, ele mesmo tomou. Deixa que ele mesmo leve. Não foi ele que me deu? Então ele leve. Olha o que acontece. Tem pessoas aí, irmão, que está bem sucedido na vida, a empresa vem falir. Ele fala, eu não acredito que Deus existe. Porque se Deus existisse, a minha empresa não ia ficar falida. E não é assim. Às vezes Deus permite que venha o vento, como veio na vida de Jó, que é para poder testar a tua paciência, testar a tua capacidade perante Deus. Entendeu? Porque Deus quer saber se você está apegada aos bens materiais ou está ligado a Ele. Aleluia. Então o que acontece aqui? Aí em outros dias estavam os filhos banqueteando, veio um vento e matou os filhos e as filhas de Jó. Ele tinha 7 filhos, mais 3 filhas, 10 filhos Jó perdeu. Jó perdeu, 7, 3, 10. Perdeu os seus filhos. E aí o mensageiro, o mesmo mensageiro do diabo, né, que veio dar notícia, ele mesmo matou e veio dar notícia para Jó. Olha, veio um vento e matou os seus 7 filhos. Jó simplesmente não murmurou. Jó só falou isso. Deus me deu e ele mesmo levou. Ele mesmo tomou. Tem pessoas aí, né, que perde um filho, num acidente de carro, perde um filho, né, no hospital e tem raiva de Deus até hoje. Fica indignado contra Deus. Fica revoltado contra Deus, né? E fica com raiva e com ódio de Deus. Fica soberbo, prepotente, né? Não querendo mais saber de Deus, querendo, aleluia, não quer nem ouvir falar de Jesus, porque acha que Jesus, Deus é culpado do que vinha acontecer, né? E ficam com raiva de Deus. No livro de Provérbio, no Provérbio capítulo 29, olha o que diz aqui, ó, no 29. Ficam soberba. Depois eu volto lá para Jó, ficam soberba. Olha o que diz. Provérbio 29, 23. O que diz aqui é a palavra de Deus, ó. Olha, e ao soberba dos homens, e abaterá humilde de espírito,
os abaterá e honrará. Quando o homem é soberbo de espírito, Deus abate, porque Deus resiste soberba, né? E aqui diz assim: e os que têm parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Houve maldições e não os denunciar, né? Houve uma maldição e não houve denúncia contra aquela maldição. Recebi do homem amores, laço, mas o que confiava no Senhor será posto em alto retiro, como diz lá no Salmo, né? Ele me levará a um alto retiro, porque conheceis o meu nome. O soberbo Deus abate, humilha, né? Permite que ele seja desprezado, permite que ele seja humilhado, mas os humilhados, aqueles que são abatidos, aqueles que são desprezados, Deus leva lá no alto retiro. Deus exalta ele. E aqui voltando ao assunto de Jó, glória a Deus. Jó, agora no capítulo 19, diz assim: e o que é grande, que grandes ventos, né, sobreveio lá do Oriente, e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os mancebos, os maiores. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Veja, o inimigo foi lá, trouxe o pé de vento, destruiu nos 4 cantos da casa os filhos de Jó, que estava ali banqueteando, que estava ali farrando. E ele disse: mas só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 20. Então Jó se levantou-se, rogou ao seu manto, rasgou a sua cabeça, se lançou em terra e prostrou-se. Veja, na hora que Jó, ele viu aquela notícia, ele recebeu aquela notícia, ele não foi lá dizer assim: mas Deus, o Senhor não está comigo, Deus, o Senhor não me ama, Deus, o Senhor não me vê, Deus, será que o Senhor estava comigo mesmo? Que aconteceu tudo isso? Deus está com ele até esse desprezado momento. Tem pessoa nesse momento que perdeu a moradia, diz que Deus não está com ele, diz que Deus não existe, que Deus não ama ele, né? E ele diz assim: eu não quero mais saber de Deus. E olha a situação de Jó. Jó, quando ele recebeu a notícia, ele colocou um manto na sua cabeça e prostrou-se com o rosto em terra e foi agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo. No versículo 21 diz assim: e disse: no saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 22 diz: tudo isto já não pecou, nenhum atributo. Deus falta algo mais? Então Jó disse: nu do ventre da minha mãe eu vim de lá, e para lá voltarei nu, sem nada. Se ninguém pôr uma roupa, volta sem nada mesmo. Ele me deu e ele tomou. E ele perguntou mais para Deus assim: ainda falta mais alguma coisa, Deus? Olha, como se diz assim: Senhor, o Senhor ainda vai fazer mais alguma coisa? E ele começou a glorificar ao Senhor com as provas que ele estava passando. Veja só. E no versículo aqui 1 do versículo 2, de vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás
entre ele, apresentou-se perante o Senhor. Você está pensando que o diabo ele não se apresenta diante de Deus? E é aquele que você nem pensa. Está pensando que o inimigo ele tem rabinho, chifrinho? Ele está dentro de um homem incorporado, dentro de uma mulher incorporada, dentro de uma criança incorporada. Ele está ali, ele não quer nem saber. Ele entra e fica ali rodando, cercando, te examinando, vendo onde é a tua fraqueza, vê como é que te derruba, vê como é que faz para você sair da presença de Deus. Ele fica só ali te rodeando, fica te examinando, ele fica só te olhando para ver. Ele só quer uma brecha para entrar, para destruir a pessoa. E veio também ele para a presença de Deus. No versículo 2 diz: então o Senhor disse: Satanás, de onde vem? Respondeu Satanás, o Senhor disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor, ali, Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente Deus e se desvia do mal, e o que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu estado contra ele para consumir as suas causas. Veja, o inimigo ele não sossega, irmão. Ele vai uma vez, ele vai duas vezes, tenta uma vez, não consegue, ele vai rodeando. Ele tenta duas vezes e não consegue, ele vai te cercando. Ele quer pegar onde é a tua fraqueza. Se a fraqueza é na bebida, se a fraqueza é no cigarro, se a fraqueza é no sexo, entendeu? Relações sexuais, ele fica te rondando, te sondando. Ele fica olhando para ver onde é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é na tua língua, na tua boca, porque a língua, ela tem poder de vida e tem poder de morte, né? E fica olhando, ele fica olhando aonde está a sua fraqueza, para poder te atacar. Se a tua fraqueza é brigar com os outros, se a tua fraqueza é se escandalizar com briga, então ele fica olhando, ele está procurando um jeito para ver como entra, para ver como é que ele se soca ali, né? Para poder fazer arruaça na tua vida. Aleluia! Então no versículo 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pelo tudo o quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele disse: olha, o homem ele dá tudo, né? O homem dá tudo pela sua própria vida. Tudo, o homem dá tudo para viver, o homem dá tudo pela sua própria vida. O que ele queria dizer é que o Senhor tocasse na carne de Jó, na vida, toca na vida dele, para ver se ele não vai blasfemar na sua face. Olha o que acontece. No versículo 5 disse: estendendo, porém, as suas mãos, tocou-lhe nos ossos, na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Olha como o inimigo é astuto, irmão. Toca nele aí. Às vezes você está num ótimo emprego, num emprego bom, está ganhando bem, de repente, né? Você é mandado embora, sabe? E de repente, quando você sai daquela porta de emprego que foi mandado embora, você já quer se jogar de uma ponte para baixo, quer tirar a própria vida, já quer colocar uma corda no pescoço para se suicidar. É assim, já não quer mais viver, né? Já quer morrer porque perdeu aquele emprego. E aí sabe o que foi que Deus disse? Toca então na vida dele, toca na carne dele e toca nos ossos. Aleluia. O diabo foi lá e tocou nos ossos e tocou na carne de Jó. Mesmo assim, Jó, ele não blasfemou contra Deus, porque a tua vida quem deu foi Deus, as nossas vidas quem deu foi o Senhor. Ele nos dá e na hora que ele quiser ele tira para ele, porque nós não somos dono nem da nossa própria vida. E olha o que aconteceu, glória a Deus. No versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor
e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Veja o que ele fez. Ele foi lá, feriu Jó, tocou em Jó, colocou uma chaga maligna, tocou. Jó ficou agora ferido com a chaga. Agora Jó ficou sem casa, sem fazenda, sem filho, sem gado, sem camelo, sem jumento, sem servo, que tinha servos à vontade para os serviços dele. E agora Jó fica no meio da cinza, com pegou um pedaço de caco de telha e começou agora a se coçar o corpo com aquele pedaço de telha. Tem gente que, se ficar nessa situação, quer matar o pai dentro de casa. Se for o marido, quer matar a esposa, matar os filhos e se matar também. Mas a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino do céu. Não herdarão o reino do céu. Olha só, a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 31, que Jesus veio para dar vida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Aquele que tira a sua própria vida. Às vezes o rapaz está namorando com uma moça, né? E às vezes a moça está namorando com o rapaz, às vezes bem de vida, bem sucedido. Daqui a pouco ela recebe um não dele, ou ele recebe um não dela. Ele quer se matar, quer pegar um monte de remédio que tem dentro de casa, colocar no frasco, quer fazer uma beberagem, quer tomar para se suicidar. Quando não é isso, vai lá, pega uma corda, joga lá no fundo do quintal, ou vai lá numa ponte e se joga, que nem eu falei, tirando a sua própria vida. Mas olha o estado de Jó. Aleluia, ele não blasfemou, ele não murmurou. E no versículo 8 diz assim: e Jó, tomando-se um pedaço de telha para com ele, né, a ferida, e assentou-se no meio da cinza. E então a sua mulher lhe disse: ainda terás tu sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha, quando a mulher viu aquilo ali, a mulher perdeu tudo, ele também. Ele estava sentado nos cacos da cinza, só ali, ó, se raspando ali, daquela chaga que coçava, que a chaga tinha ferida. Ela chega para ele e diz: olha, Jó, tu ainda tem sinceridade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Tem pessoas que chegam para você e dizem assim: mulher, e tu ainda é crente, com teus filhos nas drogas? Eu que não queria esse Deus. Todo dia tu está lá na igreja pregando, todo dia tu está lá na igreja falando que esse Deus salva, falando que esse Deus liberta, mas teu marido está na cachaça. Tu todo dia está na igreja lá, mulher, dizendo que esse Deus, ele liberta, que esse Deus, ele transforma, que esse Deus, ele salva. Por que não salvar os teus filhos que estão aí nas drogas? Todo dia tu está lá na igreja, né? Dizendo que Deus diz que tu abre porta de cadeado de prisão, que teu Deus abre as portas da prisão. Cadê teu filho? Se soltou? E tu todo dia está lá na igreja chorando. Mas porque esses aí são filhos do diabo, que veio para acusar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É assim ou não é? O que é que essa mulher faz todo dia na igreja? Olha a vida dela está numa miséria. É assim ou não é? O que é que essa mulher faz todo dia na igreja? Olha a situação que ela está vivendo. Olha como é que ela está vivendo. Olha os netos, o que é que faz com ela. Olha esse homem, como é que faz com ela, como trata ela. E ela todo dia está na igreja, porque ela sabe o Deus que ela serve. Ela sabe o Deus que ela está servindo. Ela sabe o Deus que é na vida dela. E já disse para ela: mulher, assim como fala uma louca, assim falas tu, mulher. Muitas vezes os loucos tropeçam na palavra, porque a palavra, aleluia, do louco, aleluia,
são palavras top, são palavras de loucura. E ele não deixou Jesus. Ele continuou ainda com o Senhor. No versículo 10 diz assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala, e recebesse o bem de Deus e não querem receber o mal. Tudo isto não pereceu Jó com os seus lábios, não pecou Jó com os seus lábios. Ele disse, quer dizer que você quer receber só o bem de Deus. O mal, quando vem, tu não quer aceitar. Tem mulher que é assim, doida da cabeça. Tem homem que é assim também, doido da cabeça. Só que é o bem de Deus. Quando vem uma prova, o mal não quer aceitar. Já querem se desviar. O marido, às vezes, está com a esposa, passa uma luta, não quer suportar a esposa, não. Já quer largar e pegar outra. Porque não quer suportar aquela mulher. Eu não suporto mais aquela mulher, eu não aguento mais aquela mulher, eu não aguento a mulher, eu não aguento mais aquele meu marido, eu não suporto mais o marido. A semana que vem eu vou falar sobre marido, sobre casamento, né? E olha o que acontece, mas ele, em nenhum momento ele abriu a boca dele para pecar contra Deus, para blasfemar contra Deus, ele não blasfemou. E no versículo 11 diz assim: vindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um dos seus lugares, Elifa, Temanita, Bilade, Sunita, Zofá, Namanita, e com certeza consertaram a jumenta, vieram com dores sem deles, eles vieram consolar aqui, vieram consolar os amigos de Jó, vieram consolar Jó, vieram dar uma palavra de conforto para Jó, vieram alegrar o Jó, lá todos esses que vieram de longe, uns vieram a jumento, vieram no jumentinho para consolar Jó, e Jó ali, na cinza, no caco, ralando ali. Outros vieram, para dar uma palavra de conforto para o Jó, porque o verdadeiro amigo de verdade, irmão, quando você está lá no fundo do poço, ele não te abandona. Quando você está lá no fundo do poço, ele não vai sair de junto de você. Os amigos de Jó vieram para consolar. Será que os teus amigos estão do teu lado depois que vê que você não tem nada mais? Porque quando você tem carro, todo dia está na tua porta para pegar carona, para andar de carro, para ir no mercado com você, para ir nas festas com você, para ir para todo lugar, porque viu que você tem carro. Todo dia está ali para andar no seu carro. Mas fica sem carro para tu ver se nem na tua porta vai, porque não quer andar de pé. E Jó, os amigos de Jó vieram de longe para consolar Jó e dar uma palavra de conforto para Jó. Quando você tem para poder fazer farra, banquetear, quando você tem muitos, para poder esbranger, você está rodeado de amigos. Nossa, é tanto amigo que você não imagina. Misericórdia, é minha amiga para lá, meu amigo para cá, minha amiga, meu amigo, e é beijo para lá e abraço para cá, porque você tem, porque você tem para oferecer. Fica sem nada para tu ver se eles nem chegam na porta. Fica que nem Jó, fica sarnento aí para ver se ninguém quer chegar perto de ti com sarnento. Abandona, você liga para a pessoa e diz assim: fulano, hoje você vai vir me ver? Não, mulher, hoje eu não posso não. Eu estou indo lá no céu, tudo para se desviar de você, para não pegar a sarna que você está com ela. Que Deus permitiu a chaga de Jó. Mas os amigos de Jó não abandonou ele. Esses daí, duvido. Chegar perto de você com sarna. Fala que tá com uma pessoa pegou uma AIDS lá, por causa do pecado, por causa da rebeldia. E se alguém vai lá visitar ele com AIDS, vai não, meu amigo, para não pegar a doença.
Não vai não, sabe por quê? Para não se contaminar, com medo do amigo. Com medo do amigo contaminar ele. Agora, tenha dinheiro no banco, a conta cheia, recheada. Carro do ano, carro blindado, para você ver se a casa não é cheia de noite. Noite e dia. É ou não é? Mas fique sem nada para ver se ninguém vai lá. Fica sem nada para ver se ninguém vai lá, nem te vê. Nem te dá um bom dia, não quer te dar um bom dia. Entendeu? E olha só aqui mais uma vez, nós terminamos. No livro, capítulo 12. Levantando-se Ló de longe os seus olhos, não conhecendo, levantaram-se a sua voz. Choraram, né? Rogando-se cada um ao seu tanto sobre a sua cabeça. As lágrimas por... Eles quando olharam de longe, ele olhou e disse, não, eu não acredito que esse é meu amigo Jó. Não, aí começaram as lágrimas caírem. Aleluia. Porque não conheceram o estado de calamidade de Jó. Ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Aleluia. Começaram a chorar, disse, não reconheço a Jó. Eu não conheço Jó, não reconheço. Não estou reconhecendo meus amigos. Mas olha, se assentaram-se juntamente com ele, na terra, 7 dias, 7 noites. Nenhum deles dizia palavra alguma, porque via que dores muito gemido, muitas dores grandes. Ficaram com Jó 7 dias, 7 noites, e não falaram nada para Jó, porque eles sentiam que Jó estava cheio de dores, muitas dores, e dores grandes, não eram grandes amarguras sentidas, amigos de Jó. Eu quero ver nenhum hoje te procurar para sentar com você no momento que você está passando fome. Poucos são aqueles que chegam do teu lado para ajudar. É ou não é? Poucos são aqueles que reconhecem e vai sentar ali do teu lado para gemer com você, para orar com você, para pedir a Deus com você. Mas os amigos de Jó passaram 7 dias, 7 noites. Glória a Deus. E olha, amados irmãos, glória a Jesus. E depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou os seus dias. Depois de 7 dias, 7 noites, abriu Jó a sua boca. Pelo tempo todo que Jó não tinha abrido a boca, Jó amaldiçoou o dia. Aleluia, amaldiçoou os seus dias. E Jó falando disse, pereça os dias em que eu nasci, a noite em que foi concebido homem. Veja só, ele disse, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que eu fui concebido homem. Porque na noite que meu pai do céu lá me concedeu eu no ventre da minha mãe, que eu era homem, aquela noite não existisse, aquela noite pereça aquela noite, fosse perecido, pereça os seus dias naquele dia. Olha, irmão, é terrível, viu? Glória a Deus, aleluia. Com licença um pouco aqui, só está pingando. Pereça os meus dias. Olha só. E ele mandou perecer aqueles dias. Bom seria que não tivesse dito que no ventre da minha mãe tinha nascido um varão, tinha gerado um varão. E ele disse que converta aquele dia em treva. Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandecesse sobre ele a luz. Isso é o que, irmão? Oi? Isso é o que, irmão, que já falou? Que Deus lá de cima não olhasse nem para ele, que não resplandecesse a luz para ver ele.
Ele estava lá no ventre da mãe, pequenininho. Ele estava amaldiçoando o ventre da mãe dele. Tem gente que quando vê você falando porque está amargurada, isso é uma louca, isso aí é uma doida. Já amanheceu o dia falando, já amanheceu o dia blasfemando, já amanheceu o dia murmurando. Porque não está no seu lugar. Porque não está no seu lugar. Porque Jó pereceu aqui, disse, pereça aquele dia em que eu nasci. A noite em que foi gerado um homem, um varão no ventre da minha mãe, que tivesse perecido, e aqueles dias se convertesse em treva. E treva é o que? Escuridão. E que Deus nunca deixasse que a luz viesse sobre ele. E aí? A luz do evangelho, a luz do dia. Que ele nasceu, né? Aí veio ele, a luz do dia. Nasceu, veio a luz. Veio a luz do dia. Isso era o que, irmão? Não era reclamar, não? Já não estava reclamando, não? Eu vejo muitos crentes falando baboseira. Muitas pessoas falando baboseira. E olha, e no versículo 5 diz assim: conforme-nos em treva, conforme-nos em treva. Olha, meu Deus, a sombra da morte habite sobre ele, as nuvens negue-se, neve evapore nos dias. E o aspecto, ele estava maldiçoando tudo. Ele estava amaldiçoando. Olha, contamine-se em treva, contamine-se em treva. Oh, aleluia! A noite não se goze entre o dia. Ele disse, a noite não se goze entre o dia, que tinha que ter alegria à noite, e o dia vinha em que você ia se alegrar. Ele não se alegrou. O gozo é alegria, e ele não conseguia se alegrar. Olha, e o dia ele não conseguia se alegrar, e habitasse sobre ele as nuvens, negasse-as, porém o dia espantasse. As nuvens assim, sabe, cobrisse sobre ele, as neves cobrisse sobre ele, e ninguém conseguisse ver Jó, ninguém conseguisse saber que era Jó que estava ali no ventre da mãe dele. E ele diz aqui no versículo 6: a escuridão torne-se aquela noite, e não se goze entre o dia dos anos, e não entre nos números dos meses. Ele falou assim, que a escuridão tornasse aquela noite em que ele passou, né, a ser formado no ventre da mãe dele, a ser gerado no ventre da mãe dele, que a escuridão tomasse aquela noite. Meu Deus, quanta aflição, meu Deus, quanta agonia. Tem tantas pessoas aí, aleluia, pedindo para morrer. Eu não tenho mais prazer de viver. Que Jesus tire a minha vida, que Jesus me mate, que é melhor morrer do que viver passando esse sofrimento, do que viver sofrendo esse tormento da minha vida, sofrendo às vezes com os filhos, sofrendo às vezes com o marido, sofrendo às vezes o marido com a esposa, sofrendo às vezes com os netos, sofrendo às vezes com os bisnetos, sofrendo às vezes com os vizinhos, sofrendo às vezes com os encarregados do trabalho, sofrendo às vezes com o seu patrão. E ele disse, converta-se em escuridão aquele dia. A escuridão torne-se aquela noite. A escuridão vai tornar-se aquela noite, vai ficar tudo escuro. Aleluia. E não se goze entre os dias dos anos. E não se gozasse entre os dias dos anos. Tem pessoas que não vê a hora que chegue, que passe o ano, né, dentro de uma empresa,
para poder tirar férias, né? Para poder, né, viajar, para poder se alegrar, se encontrar com os amigos, né? Gozar um dia com os amigos, né? Louvar com os amigos. E tem pessoas, irmãos, que ficam esperando. E ele diz assim: o dia dos anos não entre nos muros dos meses, nos números, os meses, os anos, não entre nos números dos meses. Ele não queria que os numerais entrassem nos meses. Vamos supor, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele não queria que fosse contado aqueles números dos anos, dos meses. Aleluia. Tem tanta gente que vai trabalhar, glória a Deus, e não quer que chegue. Muito calor, irmão, que eu estou abafada aqui, trancada. Tem muita gente que não quer, sai para trabalhar e não quer voltar para casa. Porque se volta para casa, fica angustiado. Não tem prazer de estar dentro de casa. Não tem alegria de estar dentro da própria casa. E Jó, aleluia, ele passou por esse tormento. Mas nos diz a palavra de Deus que Deus restituiu Jó 100 vezes mais, 1000 vezes mais foi multiplicado as bênçãos de Jó, porque ele não murmurou, ele não reclamou, ele não revidou contra Deus. Deus trouxe saúde para o Jó, curou as chagas de Jó. O Senhor trouxe, aleluia, mais filho, mais do que ele já tinha. O que ele perdeu, ele foi multiplicado em dobro os filhos dele. E a mesma mulher louca, doida, que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, voltou para o mesmo marido que foi Jó, e viveu com Jó, e já foi remunerado, aleluia, 100 vezes mais. Quem sabe você perdeu casa, perdeu emprego, perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas uma coisa eu quero te dizer: o Deus da restituição, Ele está aqui para te restituir. Ele está aqui para te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. Aleluia, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo. Ele não vai deixar você, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus, ficar nessa situação, a não ser que Ele queira. A Bíblia diz que não acontece nada se Deus não vier permitir. Não é verdade? Mas nessa tarde eu quero te dizer: não larga Jesus por a doença. Não larga Jesus porque você não tem um carro. Não larga Jesus porque você não tem uma casa. Não larga Jesus porque ainda você não tem um emprego. Não larga Jesus porque você ainda não teve uma esposa. Não larga Jesus porque você ainda não teve um esposo. Porque aquele que tiver que vir para somar com você, vai somar. Aquela que tiver que vir para você, para somar com você, na hora certa, no tempo certo, Deus vai te dar. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Não fique triste. Não fique triste, né? Quantas pessoas se encontram tristes agora, né? Sofrendo. Tem um hino eu não sei se eu vou conseguir cantar, que eu estou rouca, da Ivonide Brudielli, que diz assim: quando você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem mais razão para viver, e não tem como chorar mais, aí Jesus manda o teu consolo. Amém? Olha, irmão, que Deus abençoe nessa tarde, nos guarde, né? Eu quero também nessa tarde parabenizar, né, uma pessoa que é o Tocha de Oliveira. Amém? Pastor Tocha de Oliveira, homem de Deus. Rai Martim, mulher de Deus. Esses homens aí, eu tenho, né, assistido as lives dele, tenho visto, viu, o sofrimento do Tocha de Oliveira, viu ele sofrendo perseguição, sofrendo ataque por causa das lives. Mas é assim mesmo, irmão. Se você não sofrer ataque, não sofrer perseguição, como é que você vai dizer que você é filho de Deus? Eu quero te dizer, Tocha de Oliveira, que você é um homem de Deus. Nós amamos você, viu?
Rai Martim principalmente, viu, Rai? Algo na minha vida já cumpriu através de você, viu, Rai? Tremendo, viu, Rai Martim? Deus é Deus na sua vida, minha linda. Eu tenho visto uma live de uma mulher aí, que ela é sensacional. É tremendo ela, viu? Eu não lembro do nome dela agora, que ela fez um curso maravilhoso. Ela prega assim, sabe? Aquele jeito dela espontâneo, aquele jeito maravilhoso. É gratificante. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, viu? Continue orando para eu trazer a palavra, porque eu quero pregar a semana que vem sobre casamento, sobre mulheres, sobre marido, matrimônio, viu? Deus abençoe a todos, viu? Fique todos na paz do Senhor Jesus, viu? Que Deus conceda um final de semana abençoado para todos, amém?